Já dá para cravar que 3 jogadores não ficam no Corinthians campeão da Copa do Brasil para 2026. Os atacantes Thales Magno e Romero não terão seus contratos renovados, assim como o goleiro Donelli. Corinthians também busca interessados para os zagueiros Kaká, Félix Torres e o volante Charles. A lista de saídas do Corinthians pode contar também com o Maicon, volante que foi titular e capitão em algumas das partidas mais importantes da temporada. Corinthians, Maicon e Shakhtar tentam chegar a um acordo. O volante está emprestado até 31 de dezembro. Timão ainda pode vender o Breno Bidon, que é alvo do Sporting de Portugal, o Yuri Alberto, pretendido pela Roma, e Hugo Souza na mira do Milan. Memphis Depay continua, ele tem contrato até junho e está descartada a sua saída. Fabinho Soldado deve deixar o clube. Há uma pressão muito grande das pessoas próximas ao Osmar Stabile para que ele seja demitido, embora o Fabinho Soldado já tenha se antecipado e programado a sua saída. Dorival Júnior está garantido. Ele corria enorme risco de demissão caso não vencesse o título da Copa do Brasil, com a confirmação da taça e a garantia da disputa da Libertadores da América na fase de grupos. Dorival terá seu contrato seguido. Vale a lembrança de que o vínculo do Dorival só se encerra em 31 de dezembro de 2026. Sobre reforços, Corinthians começa agora a debater alternativas. Lucas Ramon, lateral direito que pertence ao Mirassol, interessa. Corinthians também busca em caráter de urgência mais um zagueiro, mais um camisa 10 e pelo menos 2 atacantes de lado de campo. A avaliação é de que essas são as posições mais carentes no time de Dorival Júnior. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas e o transfer ban? Corinthians assegura que vai pagar todas as suas pendências com o Matias Rojas e com o Santos Laguna, para que possa voltar a contratar jogadores. E você, se fosse dirigente do Corinthians, quem não permitiria que ficasse para 2026? E quais os atletas que você buscaria para reforçar o timão? Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir uma notícia do portal chamado Time do Povo. A informação é de que o Corinthians rejeitou a oferta de 40 milhões de reais pelo Hugo Souza. O nome do clube não foi revelado, se trataria de um time italiano. Entrei em contato com o staff do jogador e também com o Corinthians, até por conta da decisão da Copa do Brasil, ninguém quis se posicionar. De qualquer forma, o Corinthians teria dito não para a oferta, porque entende que o Hugo Souza vai render mais. A grande percepção no Parque São Jorge é de que o Hugo Souza não deve durar muito tempo no clube. Cada vez maior o assédio sobre o jogador. Tem essa oferta do time italiano, tem uma especulação de que o Milan o quer. Também ouvi ao longo da semana do staff do jogador que um time da Inglaterra também monitora os passos do atleta, que já foi convocado para a seleção brasileira. O Hugo Souza foi decisivo na classificação do time para a final da Copa do Brasil e com isso vai se tornando cada vez mais latente a possibilidade de um negócio com o futebol europeu, com a lembrança de que o Hugo custou apenas 5 milhões de reais junto ao Flamengo, um dos melhores negócios de Fabinho Soldado à frente do cargo de executivo de futebol alvinegro. Hora de falar sobre o Corinthians, que se acertou com Matias Rojas. Um dos 2 enormes problemas do Timão está resolvido, pelo menos de acordo com a diretoria. O Timão devia quase 45 milhões de reais para o meio atacante paraguaio. E essa história já havia se transformado num problema na corte arbitral do esporte. Segundo o Corinthians, vai haver o pagamento de 41 milhões e 200 mil reais em 2 parcelas. A primeira nessa semana e a próxima na semana que vem. Estou curioso para saber se o Matias Rojas vai receber de fato toda essa bolada em apenas uma distância de 7 dias. Só para completar, é importante ressaltar como é que se deu toda essa confusão. Enquanto o presidente do Willian Monteiro Alves atrasou recorrentemente o salário do Matias Rojas, que havia pedido para ir embora. O Augusto Melo chega, se reúne com o Matias Rojas e pede para que ele acreditasse, porque a partir da chegada do Augusto, a confiança e a segurança, a credibilidade do Corinthians estaria de volta graças ao Augusto Melo. Pois bem, diante dessa dificuldade para receber, o Matias Rojas disse que só ficaria no Corinthians se o novo presidente aceitasse uma cláusula dizendo que em caso de 1 mês de atraso, além dos 8 milhões de reais que estavam atrasados, o Corinthians se veria obrigado a pagar tudo que tinha a receber o Matias Rojas até o fim do seu contrato. O Augusto Melo aceitou essa condição e logo no primeiro mês atrasou o pagamento. O que o Rojas fez?
foi a FIFA, conseguiu a condenação do Corinthians na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte, e agora vai caber ao Timão pagar esses 41 milhões e 200 mil reais. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Maicon está mais perto de permanecer no Corinthians, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, já otimismo de forma pública do Corinthians e dos representantes do atleta. Hora de falar sobre o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, com Memphis Depay e Fabinho Soldado detonando a política alvinegra. Começar do começo, Corinthians venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã, sagrando-se tetracampeão da Copa do Brasil. O título, o segundo na temporada, garantiu ao Corinthians 77 milhões de reais de prêmio, além da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Baita ano esportivo, o Corinthians foi o único time paulista a vencer títulos numa temporada marcada por todos os problemas do mundo extracampo. Corinthians de 2025 terminará o ano com cerca de 3 bilhões de reais de dívida. Nenhum clube da história no Brasil ou na América do Sul passou a dever tanto. Timão que vai registrar um rombo superior a 200 milhões de reais somente em 2025. O presidente Augusto Melo foi empichado depois de investigação que provou participação dele em enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outras coisas. O Timão, campeão paulista e da Copa do Brasil, está proibido de contratar atletas pela FIFA, o famoso transfer ban, há meses. Só 2 reforços chegaram, Vitinho e Angeleri, antes do transfer ban, ambos de forma gratuita. E depois de tudo isso, Corinthians ainda se sagra campeão, vendo o Palmeiras, o São Paulo e o Santos terminarem a temporada sem qualquer taça. Apesar da festa e da alegria dos corintianos, Fabinho Soldado, executivo de futebol, não confirmou sua permanência para 2026. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho havia afirmado aos dirigentes do Corinthians que deixaria o clube. Na entrevista pós-jogo ele disse o seguinte, abre aspas, minha vontade sempre foi de permanecer, mas confesso que esse pequeno grupo que existe no Corinthians incomoda a todos. Parece que o profissionalismo atrapalha. Se o Corinthians quer se tornar uma equipe grande, precisa olhar para a prática das equipes que estão liderando os campeonatos, que têm profissionais sérios. Vamos ter uma conversa com o presidente para entender o planejamento para 2026, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Memphis Depay, no gramado do Maracanã, também foi extremamente crítico, afirmando o seguinte, quem quer ferrar o Corinthians, bora, saia desse clube, saiam da diretoria, esse clube precisa de estrutura, e eu venho para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda. Com a conquista do título, dá para cravar que Dorival Júnior segue para a temporada de 2026, ele corria enorme risco de demissão caso não fosse campeão. A situação do Fabinho Soldado será decidida nos próximos dias. Memphis está garantido para 2026. Ele pensa que não vale a pena deixar o clube a 6 meses do fim do contrato, algo que pode prejudicar sua participação na Copa do Mundo com a camisa da seleção holandesa. Timão que promete pagar nos próximos dias o transfer ban, grana de 77 milhões de reais do prêmio da Copa do Brasil, ajuda na quitação dessa dívida que vai permitir ao Corinthians buscar contratações. Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte. Na mesa as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais. A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro, para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do transfer ban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao CORE na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também
que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Game, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento da Responsa Game, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. E o Corinthians é o mais novo campeão da Copa do Brasil. No ano em que o Timão teve presidente empichado, 4 meses de Transferban, quase 3 bilhões de reais de dívidas, um prejuízo estimado em mais de 200 milhões de reais, apenas 2 contratações, ambas sem custos, de Fabrício Angeleri e Vitinho. Apesar de tudo isso, Corinthians termina 2025 como campeão paulista e da Copa do Brasil, o único time grande de São Paulo a levantar taças nessa temporada. Esse é o futebol. Corinthians acaba de vencer o Vasco por 2-1 no Maracanã, diante de quase 70 mil pessoas, assegurando 77 milhões de reais, uma taça extremamente importante e vaga na Libertadores da América, na fase de grupos de 2026. Os rivais do Corinthians: Palmeiras investiu 703 milhões de reais em 12 reforços, folha salarial superior a 40 milhões de reais por mês e nenhum título. O São Paulo, em crise financeira, em crise política, com investigação policial, nenhum título. O Santos, com Neymar e companhia, correndo o risco de rebaixamento até as últimas rodadas do Brasileirão, escapou da degola e nenhum título. Esse é o futebol, o esporte que a gente tanto ama e que prega tantas peças. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!